Olá, hoje falaremos sobre como passar pelo pente fino sem enganar ninguém e passar por todas as fases aí de perguntas e entregas de documentos, ok? As pessoas podem conseguir um BPC LOAS, primeiramente, ao completar 65 anos de idade, ou até mesmo antes, se forem portadores de deficiência. Deficiência que cause impedimento de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Para isso, deverá provar que é uma pessoa de baixa renda. Ou seja, não basta ter esses requisitos que já falei, mas tem que ter baixa renda. Ou que não tenha nenhuma renda mesmo, nenhuma. Isso engloba a chamada renda familiar. Veja bem, não é basta você só não ter renda e morar com um pai que é milionário. A renda levada em conta é a renda familiar, ou seja, aquelas pessoas que moram com você debaixo do mesmo teto. Essas pessoas não podem ser pessoas de boa renda, de renda abastada. Agora, então, vamos falar o que é o BPC LOAS. Vamos lá. Ele está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 203, que fala assim: a assistência social será prestada a quem dela precisar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E fala ainda que a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e também é dada ao idoso, desde que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Presta atenção, ou de tê-la provida por sua família. E aqui entra a renda familiar. E tudo isso conforme dispuser a lei. A lei que trata desse assunto é a Lei 8.472 de 1993, que dispõe no artigo 20 o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Já deu para entender por que a renda familiar é importante. Presta bem atenção nessa renda familiar, porque saber sobre a sua renda é fácil. Você sabe que tem ou que não tem. Agora, nós vamos ver a importância da renda familiar. Porque, primeiramente, antes de qualquer coisa, é dever da família, antes do Estado, dever da família como célula social sustentar os seus entes, né, os seus familiares, ok? Bom, então, esse benefício não é um benefício para qualquer pessoa, para todo mundo. Ele é só para pessoas carentes financeiramente e que preenchem os requisitos da lei. Ou seja, em alguns casos, o requerente deve ter idade de 65 anos, no mínimo, combinado com baixa renda. Ou, em outros casos, não se leva em conta a idade, mas a pessoa, em qualquer idade, tem que ter a deficiência de longo prazo e ter, além disso, a renda baixa. Ocorre que o cidadão que preencher esses requisitos, ele precisa comprovar que preencheu, e esse tem sido o principal motivo de indeferimento do benefício. Por quê? Muitas vezes a pessoa preenche, na verdade, os requisitos e não sabe se expressar, não sabe juntar provas de deficiência física e até mesmo financeira, ou seja, não sabe como mostrar essa renda baixa, essa renda familiar. Vejamos então alguns desses aspectos. Quanto à idade, puxa, é muito fácil comprovar, né? Basta você mostrar um documento válido lá e pronto, acabou, esse requisito está mostrado. Simples, né? Mas aí, para ter direito verdadeiro, a renda da família não pode ser maior do que
que um quarto do salário mínimo por pessoa. Então essa é a renda mínima per capita por pessoa. Então aí começam os problemas. Muita gente realmente não se enquadra nessa renda. É muito baixa essa renda, pois há várias pessoas na família que trabalham e têm renda superior a um quarto do salário mínimo por pessoa. E não tem como ser diferente. Não tem como, nesses casos aí, não vai ter como dar esse benefício para a pessoa. Mas tem interpretações do que seria esse um quarto. Nós vamos ver ao longo aqui do vídeo. Mas como o INSS fica sabendo? Como é que o INSS sabe qual é a renda de determinada família para conceder ou não um benefício? Bem, no passado era prestada a informação de renda familiar pelo próprio requerente. Ele mesmo passava para o INSS e pronto. Ele falava o que ele queria lá e tudo certo. E aí já era concedido o benefício para ele. Mal havia uma entrevista, né, de 5 minutos lá no INSS, né, no qual o segurado prestava as informações. Quase nem isso tinha. Então, hoje em dia é diferente. O INSS exige o quê? Que o segurado tenha uma inscrição no CAD único, é chamado CAD único, conforme dispõe o decreto 9.462 de 2018. O artigo 12 diz assim, o parágrafo 1º do artigo 12 diz que o beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização no CAD único terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação. 30 dias, se ele não fizer. Então, o parágrafo 2º vem e diz: o benefício será concedido ou mantido apenas quando o CAD único estiver atualizado e válido. Bom, até aqui nós entendemos que a renda global e ganho da família é uma coisa que tem que ser considerada. E como é que é considerado essa renda familiar? Então, presta atenção. A legislação diz que, para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente ou cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Quero repetir. Desde que vivam sob o mesmo teto. Doutor, aí me pergunta, doutor, e na hora da entrevista no CAD único, eu vou colocar só aqueles que a lei do BPC-LOAS permite? Então eu já vou respondendo, não é bem assim. O decreto do CAD único, no artigo 4º, ele diz assim: família é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. Ou seja, todo mundo que mora debaixo do mesmo teto, sem distinção. Presta bem atenção. Então, basta que qualquer uma dessas pessoas, indistintamente, contribuam para que haja a formação da renda. Então, essa pessoa é considerado um ente familiar. E já dá para vocês começar a entender por que muita gente não consegue esse benefício. O INSS tem o dever de cumprir a lei, pois é uma autarquia federal, um órgão da administração pública. Não pode conceder à torta direito. Quando chega a informação gerada pelo CAD único, o INSS deveria fazer o quê? Separar quem pertence à família e quem não pertence, a fim de ver exatamente como é composto aquele núcleo familiar, para não cometer injustiça. E é por isso que muitos benefícios não são concedidos, e também por isso que muitos benefícios são cortados, ok? Entra lá no que chama lá de pente fino, tem vários vídeos nossos aqui falando disso. A administração pública faz uma análise superficial do caso e entende que determinada pessoa não tem direito. Mas às vezes aquele filho, presta atenção, aquele filho que reside na mesma casa, é casado
é casado, lógico, tem uma esposa e a esposa mora lá também. Então, ele tem renda e trabalha. Só que, pelo critério de família, artigo 20, Lei 8.472, a renda desse indivíduo não poderia jamais ser considerada, pois a lei fala em filhos solteiros. Puxa, mas ele não é solteiro, ele é casado, mas mora na mesma casa. Então, e agora? Bom, pelo critério do CAD único, todos que residirem debaixo do mesmo teto e possuem renda são família. Olha isso. Percebem que essas informações devem ser bem trabalhadas, porque são antagônicas. Por isso, muitas vezes, desde o início, é recomendável que você contrate um profissional, você contrate um advogado. Somente essa pessoa saberá preparar bem as provas e saberá instruir e levar ao conhecimento da administração pública a real situação de determinada família. E não se trata de enganar ninguém, mas de não se deixar ser enganado. Você não vai lá produzir prova que não existe. Isso aí, esse trabalho não é de advogado, é de estelionatário. Então, o advogado que se preza, ele não vai ficar inventando prova para você lá na frente ser condenado por obter um benefício fraudulento. Não é isso, mas mostrar quais são os direitos de composição dessa renda e de outros tantos tópicos, ok? Muitas vezes a gente vê aqui no escritório, como eu tenho o caso aqui de uma pessoa muito idosa, ela nos procura dizendo que, apesar de morar sozinha e não ter renda, foi negado o benefício. E ao verificar a sua causa, nós notamos que ela anda aí pela rua catando latinha, não tem dinheiro mesmo, é uma pessoa que uma vez ou outra ela presta um serviço de faxina. Né? Fala, doutor, de vez em quando eu faço uma faxina para fora e tal. Só que na entrevista dela, do jeito que ela falou e do jeito que às vezes, infelizmente, tem pessoas bem intencionadas e outras nem tanto, e a pessoa cismou lá, a pessoa que faz a entrevista, né, assistente social, cismou que ela não preenche o requisito e do jeito que é feita a pergunta, ela acaba dizendo que faz faxina para fora, ou seja, não fica constando que é esporadicamente, então, ou seja, ela tem uma renda, acaba constando lá que tem uma renda. O que é um verdadeiro absurdo, porque às vezes você nota claramente pelo desgaste do corpo dessas pessoas, né, pessoas já idosas, que elas não estão mais aptas a pegar no batente, pegar firme no pesado, como se diz popularmente. E não conseguem o benefício, por quê? Porque não sabem se expressar, não sabem mostrar isso. Então, é assim que funciona, infelizmente. Bom, agora nós vamos falar do outro grupo, das pessoas que não possuem 65 anos de idade e que buscam o LOAS deficiente. Tá? Então, aí nós vamos entender o que é deficiência de longo prazo. A lei diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Impedimento que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em outras palavras, é considerada a deficiência sob o aspecto econômico, que incapacita o requerente a exercer a atividade laborativa para o sustento. Em outras palavras ainda, a pessoa não consegue ganhar dinheiro, ok? Vamos imaginar na prática um caso aqui. Um motoboy que tem um trabalho informal, é pai de família, sendo ele a única renda da casa. Se esse cidadão sofre um acidente de motocicleta e fica incapacitado por 1 ano, ele tem direito a receber um BPC-LOAS? Ele não tem 65 anos, mas ele tem ou não direito? Sim, é lógico que ele tem, e é lógico também que quando estiver recuperado e apto para o trabalho, não poderá mais receber o BPC-LOAS. Mas isso, quem deve fiscalizar é a administração pública através de uma perícia médica. Então, vamos analisar essa questão de perto. Vamos pegar um exemplo aqui, um outro caso concreto. Uma pessoa idosa de 70 anos recebe o BPC-LOAS há 10 anos. Tem 70 anos e faz 10 anos que ela recebe. E reside
com o esposo de 75 anos, aposentado com um salário mínimo. Muito bem, o INSS decide cortar o benefício por entender que a renda ultrapassou o mínimo legal, ou seja, 1/4 do salário mínimo. Nesse caso concreto, houve um equívoco, pois o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, assim prevê. Você vê como é complicado, tem várias leis aí que tem que ser levado em conta. Então, nesse caso, prevê o artigo 34. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, do LOAS, ok? Aí vem o parágrafo único e fecha assim: o benefício já concedido a qualquer membro da família, lembra do exemplo lá, ó, 70 anos, né? E já tem um que recebe. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o LOAS. Ou seja, como o esposo dessa senhora ganha um salário mínimo, a sua renda não pode ser computada, sendo LOAS ou sendo aposentadoria de um salário mínimo. Então vejam, a renda familiar dessa senhora não ultrapassou limite algum. Se ela foi convocada pelo CRAS para atualizar o CAD único, como o conceito de família deles é outro, poder-se-ia imaginar, né, que a família tinha renda de quê? 2 salários mínimos. Nesse caso, o Estado interpretou aquela situação de forma equivocada. Por quê? Porque fala lá que tem que excluir o outro salário mínimo. Então, de forma equivocada, acarretando enorme prejuízo para aquela família. Não é verdade? Então, para corrigir um erro desse tipo, terá essa pessoa que ingressar na justiça, né? Juizado especial, como uma causa pequena, Juizado Especial Federal, e ficar por meses sem receber o benefício, aguardando, sem receber nada, mas ao final vai receber os atrasados. Mas é complicado ficar sem receber durante um tempo, né? Então vamos lá. Bom, e para finalizar, nós vamos colocar aqui um outro exemplo para encerrar. Uma dona de casa recebe BPC-LOAS e é acometida de uma doença grave. Fica internada e, por fim, em recuperação por 3 meses em casa. Ok? Nesse período, sua filha casada, que mora em outro estado, decide vir aqui para a capital, por exemplo, e ficar com a mãe nesse período. 3 meses. Ao ser convocada pelo CRAS, sem se dar conta da gravidade, a filha vai lá e presta informação de que está com a mãe, mas vivendo na mesma casa, achando que por ser casada, residir em outro estado, não haveria problemas, né? Nada disso. O INSS, ao receber a informação do CAD único, imediatamente decide cortar, suspender o benefício. Então, imagine que essa mesma filha, se essa mesma filha tivesse morado com a mãe por 1 ano no período de recuperação. Mesmo com a renda dessa filha, o custo com medicamentos, alimentação, cuidados da mãe deveriam ser abatidos da renda familiar, o que impediria o corte do benefício, ok? Então, tem que ter muita cautela e atenção com todas as informações prestadas e com todos os documentos que são entregues no INSS. Bom, já falamos desse assunto, desses cuidados em outros vídeos aqui, mas não custa a gente lembrar. Então, dá uma olhada no hall de vídeos que a gente tem, dá uma atualizada nas suas informações aí nesse hall de vídeos, ok? Hoje nós vamos ficar por aqui e eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, para que ele seja divulgado a outras tantas pessoas necessitadas que podem estar passando por algo parecido e desconhecem. Então, deixe também seus comentários e se inscreva agora no nosso canal. Acione as notificações lá no sininho, apertando o sininho, para quê? Para que você possa receber os conteúdos que nós enviamos para você
todas as semanas. Então, até a semana que vem com um novo assunto e muita força e energia. Um abraço e até mais.